apresentar a tela aqui. Então, todos estão visualizando aí, né, a fórmula da necessidade da calagem, correto? Estou vendo aqui. Estou vendo aqui também. Então, vamos lá. Então, o que vocês tinham lá? Dois métodos para realizarem o cálculo da calagem, correto? Então, o primeiro método é o método da neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio mais magnésio. Então, esse método tem essa fórmula: necessidade de calcário é igual a Y vezes o teor de alumínio, mais, né, abre colchetes, X menos, abre parênteses, o teor de cálcio, mais o teor de magnésio, fecha parênteses, fecha colchete, e aqui vezes o fator de correção, que é em função do PRNT do calcário. Lembra que eu falei para vocês que aqui no final a gente teria um F, que seria um fator de correção. Esse fator de correção como que calcula esse fator de correção? É 100 dividido pelo PRNT do calcário. Então, lá eu passei para vocês que o PRNT do calcário tinha 75. Então, qual que vai ser o fator de correção? 100 dividido por 75 é o fator de correção que vocês vão multiplicar no final desse cálculo por esse fator de correção para corrigir a quantidade de calcário que vocês vão aplicar em função do PRNT. Outra dúvida que pode aparecer no decorrer da vida acadêmica de vocês e profissional é que, se vocês não tiverem o PRNT do calcário em mãos, o cálculo vocês devem levar em consideração um PRNT de 100%. Porque depois cada produtor ou cada consultor, eles vão pegar esse cálculo que vocês fizeram e vai multiplicar pelo PRNT, usem como 100%. Com relação aos teores, né, de Y e de X que estão dentro da fórmula, o que seria o Y? Então, novamente, é variável conforme a textura do solo. Então, ele vai ser para solos arenosos, 1, para solos de textura média, 2, para solos argilosos, 3. Então, se o meu solo, vamos lá fazer o cálculo. O meu solo é um solo de textura média. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui em Y? 2. 2 vezes o teor de alumínio que apresenta lá na análise de solo. Se na análise de solo o teor de alumínio é 0, como que vai ficar? 2 vezes 0, 0. Essa parte da equação é eliminada, então ela fica nula. O que sobra da parte da equação? X menos os teores de cálcio mais magnésio. Quais que são os teores de cálcio e magnésio? Os teores que estão lá na análise. Qual que é o valor de X? X depende da cultura. Então, eu tenho 1 para eucalipto, 2 para a maioria das culturas e tenho o valor 3, que é para culturas mais exigentes. Então, isso não significa que é só para cafeira. Aqui está um exemplo, mas eu posso ter mamão, posso ter outras espécies oleaginosas que são mais exigentes, o milho, que também é bastante exigente, que eu posso trabalhar com um valor de 3, certo? Que são culturas mais exigentes. Mas, na média, se eu não tenho também na análise lá falando no cálculo, solicitando o cálculo, não estão falando nada, qual a cultura, qual o valor que eu vou usar? Sempre o valor médio. Qual que é o valor médio? O 2. Então, que é para a maioria das
culturas. Então, vamos lá fazer o exemplo se eu tenho aqui. Coloco 2 no valor de x, menos. Se o meu somatório do cálcio mais o magnésio deu 2,5, 2 menos 2,5 vai ficar menos 0,5. Tem como eu deixar negativo algo que está aqui dentro desses colchetes? Não. Se der negativo, eu vou falar que essa parte da equação ela é zero. E não menos 0,5. Então, isso que às vezes muita gente, as pessoas erram. Então, aqui, se o valor de x for menor do que o somatório de cálcio mais magnésio, essa parte da equação ela ficará com um valor zero e não um valor negativo. Então, muito cuidado quando vocês estiverem fazendo esse cálculo para que não ocorra isso. E vocês estarem usando um valor negativo aqui dentro e depois diminuindo desse restante da equação. Então, aqui se deu negativo, vocês vão deixar essa equação como valor zero e não menos 0,5. Não existe ou não tem como nós retirarmos um calcário que foi aplicado que está no solo, ou o cálcio e magnésio que está no solo. Então, se aqui já tem um teor de cálcio e magnésio maior do que a necessidade básica das culturas, eu não uso calcário. Então, eu coloco como zero. E continuo fazendo o resto da equação. Alguma dúvida nessa equação da necessidade de calcário pelo método de neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio mais magnésio? Alguém tem uma dúvida aqui? Ô, professor, no meu Oi. caso aqui, tem muitas que deram zero, né? Que anularam as duas partes da equação. Aí, principalmente no segundo PDF, onde tinha outra análise, muitas delas deram zero. Sim, não tem problema nenhum, tá? É só para vocês começarem a entender como existem diferenças entre os métodos de recomendação de calcário. Não sei se vocês perceberam, mas teve muitos que devem ter dado zero em um método e no outro método deu alguma dose de calcário recomendada, no método da saturação por base, correto? Isso. E alguns mesmo, quando o método de alumínio e cálcio mais magnésio trocáveis, dava uma quantidade, e o método de saturação por base dava uma quantidade muito maior. Isso. Então, aqui, o que era? Por que eu coloco esses dois métodos? Qual é o método que nós mais utilizamos para recomendar calcário, né? É esse método da saturação por bases, né? É o método que nós mais utilizamos. Até por isso vocês perceberam aí, né, na discussão que nós tivemos agora aqui dessas metodologias, né, que o método da neutralização do alumínio, como esse aqui, normalmente as doses de calcário são menores ou são zero. Já para a saturação por base, que é essa fórmula que nós estamos vendo agora, a recomendação de calcário essas realidades dos nossos solos. Então, nós recomendamos sempre que vocês utilizem esse método da saturação por base para fazer o cálculo da calagem. Então, ele acaba sendo mais eficaz em representar as necessidades que os solos nossos aqui estão precisando. Então, essas diferenças eram justamente para vocês entenderem que os métodos não são recomendações, cada um tem sua peculiaridade. Com relação à
dividido Professor, pelo PRNT do calcário, vezes a CTC. Professor, o senhor consegue me escutar? Tá travando muito. A gente quase não tá ouvindo o que o senhor tá falando sobre a fórmula aí, tá?
normalmente. Minha conexão hoje está bem ruim aqui. Vamos ver se a gente vai conseguindo ir levando aí. Todos estão vendo a apresentação agora? Sim. Tô vendo aqui. Então vamos lá. Tentar novamente. Se cair aqui, vocês vão. A gente vai conversando aqui, eu vou retornando a conexão. Inferir alguma coisa sobre a formação do solo, como ao seu uso dentro dessas propriedades morfológicas. A principal propriedade morfológica que nós temos é a cor de solos, vai permitir que nós delimitamos os horizontes nos perfis, né? Sabendo separar aquelas cores de solo. Então aqui eu tenho essa separação do horizonte B devido a essa diferença de cores. Aqui é a mesma coisa, o horizonte, classificação de solos. Dentro dos atributos que nós podemos identificar pela cor, né? A cor nos dá uma ideia bastante clara de cores vermelhas, onde eu tenho mais hematita. A cor do solo também dá uma inferência direta sobre a drenagem do nosso perfil de solo, se o solo é bem drenado, puro, se não for por matéria orgânica em alta quantidade, mas esse solo normalmente tende a ser da cor bastante escura, com alto teor de matéria orgânica. Isso são algumas inferências que nós podemos ter com relação à cor de um solo. Como que nós delimitamos a cor de um solo, ou como nós classificamos o solo pela sua cor? Devido à carta de cores de Mansell. A carta de Mansell é uma carta que foi estabelecida para todas as cores e nós adaptamos ela para o uso em solos. E dentro dessa carta existem alguns componentes, que é matiz, valor e o croma. O que é o matiz? É a própria cor, é o próprio pigmento. Ele vai ser vermelho, vai ser amarelo, vai ser azul, vai ser verde ou vai ser púrpura. O valor é a tonalidade. Lembrem aí como está regulando lá uma TV, fazendo um ajuste da própria entre o preto e o branco. E eu também tenho o croma, que está relacionado não com a tonalidade, mas com intensidade. Então, vou ter cores mais intensas ou menos intensas, cores pintadas. A intensidade, né, que está relacionado com o croma, e o valor que está relacionado com a tonalidade entre preto e branco. Isso nós chamamos de a identificação de cores no campo.
Então, cores é a mesma imagem que nós vimos anterior, aqui, todo inteiro, né? O uso dela é dado principalmente à sua linguagem em inglês, e essa carta de cores foi adaptada, então, para os solos. Então, dentro dessa divisão que nós temos de matiz, matiz é o hue, valor e o chroma. Então, em inglês, nós vamos ter isso aqui, hue, matiz. Para os solos, nós temos os matizes que vão de vermelho ao amarelo. Dentro desses matizes, que é isso daqui, uma carta de cores de Manso, vou dar um exemplo para você do que nós usamos nos solos. No solo, nós usamos apenas os matizes de 5 a 5, mas de 5 vermelho até o 5 puramente amarelo. No meio, eu tenho 5, que quer dizer vermelho e amarelo. Então, aqui é uma classificação que eu tenho: red, vermelho, yellow, red, que é vermelho, amarelo, e yellow. Então, a cor eu chamo, dentro das cores de Manso, que ela é puramente vermelha quando ela é 5R. Ela vai ser puramente amarelo quando ela é 5Y. E ela vai ser vermelho, amarelo, 50% amarelo, 50% vermelho, quando o matiz estiver também como a numeração 5. Nos intervalos que eles vão sendo de 2,5 em 2,5, eu vou ficando assim. Eu saio de 5, vem para 7,5, vem para 10, aí volta para o 2,5, 5, 7,5, 10, volta para o 2,5 e 5. Todo disco de cores é nesse mesmo formato. Nos solos, nós temos cores mais focadas entre o 5R e o 5Y. E aqui é um exemplo de proporção, né? O que significa esses números, né? 10, 5, 2,5, 7,5, o que significa isso aí? Então, a carta de cores ela é dividida para solos entre o vermelho, que é o R, o YR, que é o vermelho e amarelo, e o Y, que é o puramente amarelo. Então, vamos pegar aqui. Qual que é o puramente vermelho? 5R. Ele é 100% vermelho. Quando ele vem para 7,5R, o que isso significa? Ele vai ter 87,5% de cor vermelha e 12,5% de cor amarela. Se eu vou vindo para cá, 10R, 75% vermelho, 25% amarelo. 2,5 YR, ele vem para 62,5% e para 37,5%. 5YR, 50% vermelho, 50% amarelo. Então, para cada 2,5 de matiz, significa 12,5% de uma cor. Ou ele está aumentando o vermelho, ou ele está diminuindo o vermelho. Ou ele está aumentando o amarelo, ou ele está reduzindo o amarelo. Então, quando nós vamos indo em direção ao Y, seria o puramente amarelo, ele vai ser puramente amarelo quando ele é 5Y, ele é 100% amarelo. Então, as extremidades que nós temos, um solo puramente amarelo, 5Y, puramente vermelho, 5R, e 50-50,
onde eu tenho 5yr. Agora vamos para o valor. Nós vimos matiz, agora valor, depois nós vamos ver croma. O valor vai de branco ao preto, e esses números vão de 0 a 10, 0 o preto, 10 o branco. Nos solos, os valores vão de 2 a 8. Eu não tenho solo 100% preto e não tenho solo 100% branco. Então, os valores eles vão ficar sempre de 2 a 8. Para o croma ele também vai de 0 a 10, mas nos solos, o croma só vai de 0 a 8. Então, a pureza da cor, né? Quanto mais intenso, maior o valor de croma. E aí, aqui a gente tem. Então, o valor de croma, né? Ele vai ser mais próximo do 0 quando ele for menos intenso. Ele vai ser mais próximo aqui de 8 quando ele for mais intenso, que é o que a gente tem no solo. A carta de cores de Mansell é isso daqui. Isso é uma página. É como se fosse um livro dividido por aqui em cima. Ela vai dar um matiz. Então, aqui está 10R. Então, essa é a página do matiz 10R. Ô, professor, desculpa atrapalhar aí, mas o seu áudio tá cortando muito. Mal tá dando para escutar. Conforme aumenta o seu valor. Então, aqui existe uma. Oi, pode falar. Professor, o seu áudio está cortando muito. Mal tá dando para escutar. Vamos lá. Estão ouvindo agora? Tem hora que ele fica bom por um tempo, depois cai, como se o senhor tivesse dado uma pausa muito longa e volta de novo. Vai ficando só por pedaços. Algumas pessoas nem estão escutando direito. Então, vamos lá. Deixa eu tentar sair aqui e voltar. Entendi. Vamos lá, deixa eu fazer um. Conferência, melhorou um pouco o áudio agora.
Verifiquem aí para mim se vocês estão escutando agora novamente. Agora sim, professor. Então vamos lá. Vou tentar aqui novamente. Verificam aí se vocês forem tendo novamente, se estiver cortando alguma coisa, vocês me avisam por aqui que eu não vejo lá no chat, tá ok? Porque tá aparecendo a tela aqui para mim. Tá ok? Por enquanto não tá travando não, professor. Tá, joia. Então vamos lá, voltando aqui, então a carta de cores de Manson, isso é uma página da carta de cores, onde eu tenho um matiz, e esse matiz ele vai ser, cada página ele vai ser de 10R, depois vem para 2,5 YR, 5, e assim sucessivamente. E a carta de cores, ela vai ter aqui na vertical, ela vai ter o valor, e na horizontal ela vai ter o croma. Então esse croma sai do mais escuro aqui para uma cor mais intensa, né, mais viva. E o valor ele sai de um preto e vai para o branco. Então, se eu pegar uma cor dentro do matiz 10R, valor 6, eu falar, ela está dentro desse valor 6. Qual o croma que ela vai estar? Croma 3. Então, ela está dentro desse croma 3. Essa é a minha cor do meu solo. Professor, Oi. não está aparecendo a apresentação. Vamos voltar. E agora? Agora sim. Me avisem aí. Senão eu não vejo, não. Então tá, Tá, joia. beleza. Então vamos lá. Aqui, cada página, como se fosse um livro, ele vai ser um matiz. Então nós vamos abrir uma carta como se fosse um livro e cada página ele vai ter uma numeração. Vai ser 10R, vai ser 2,5 YR, 5YR, 7,5 YR, 5Y e vai uma sequência. E dentro de cada página eu vou ter o valor, que ele vai sair de um preto para o branco. Então ele vai ter esse valor. E aqui eu vou ter o croma. Certo? E esse croma, ele vai ficar com a cor mais intensa ou menos intensa em função dessa numeração. Só quem está com o áudio... Agora melhorou. Tá com o microfone, acho que ligado aí. Então, aqui eu tenho a numeração do matiz, que vai ser um 10R. Se eu pegar uma cor que ele tem um valor de 6 e ele tem um croma de 3. Então, qual que vai ser a cor? Eu tenho um croma de 3, tem um valor de 6, essa vai ser a cor do meu solo. Por que que tem esses buracos aqui? Que é justamente para a gente ir destorroando o solo, colocando aqui em cima e vendo se ele é semelhante ou idêntico a essas cores. Como se fosse identificar a cor ali quando a gente vai fazer pintura aí de casa, que tem um monte de tipos de cores. Então, qual seria a cor, né? Qual a numeração dessa cor que eu traria para esse solo? A cor seria 10R 6/3. O que que significa? Matiz 10R, valor 6, croma 3. Todos entenderam como é dada a cor de um solo? É por esses números e por essas siglas. Então, aqui eu vou ter primeiro matiz, depois valor e, por último, o croma. Certo? Todos agora me ouvem? Estão vendo a apresentação? Sim, Eu estou estou. ouvindo e vendo. Então, Sim, ok. também estou ouvindo, professor. Então, vamos lá agora para os compostos de ferro que identificam as cores.
Então, o que, que dá a cor acinzentada para um solo? Solo de uma condição de má drenagem. Esse solo, ele é formado porque o ferro passa de uma condição oxidada para uma condição reduzida. Ele sai da forma 3+, e vem para a forma 2+, que é solúvel. Então, ele passa a ficar no meio líquido. E aí ele perde aquela cor que ele daria para os solos. Então, o ferro ele vai ser ferro 3+, na forma que ele está, como um hidróxido de ferro, e ele vai ser vermelho quando ele está na forma de óxido de ferro. Então, aqui eu tenho hematita e aqui eu tenho uma guetita. Então, guetita vão dar solos amarelos e a hematita vão nos dar solos vermelhos. Só que o poder pigmentante da hematita é muito maior do que o da guetita. Isso significa dizer, se no meu solo tem lá 5% de hematita, a tendência é que esse solo vai ser vermelho-amarelo, mesmo tendo lá 20% de guetita. É porque o poder pigmentante da hematita é muito grande. Agora, uma certeza eu tenho, se o meu solo for puramente amarelo, eu praticamente não tenho nada de hematita nesse solo. São determinações das cores, né? Quando que eu vou fazer a determinação da cor de um solo? Eu vou usar para fazer essa determinação quando eu tenho uma cor de um solo seco e seco triturado, ou eu vou fazer essa determinação da cor com um solo úmido e úmido amassado. Então, eu faço essas duas determinações de cores para um solo. No campo, como que eu vou conseguir determinar a cor de um solo no campo? Eu só consigo determinar a cor de um solo no campo se ela for úmida. Eu levo água e umedeço. Agora, não tem como no campo eu ir lá e secar o solo. Então, secar o solo e triturar o solo eu só consigo fazer no laboratório. Então, a cor no campo eu só consigo determinar a úmida e a úmida amassada. Eu vou amassar entre os dedos. Qual que são as condições? O lugar deve estar com luz incidente diretamente naquele solo para que eu possa delimitar a cor. Então, deve ter uma luz incidente para que eu possa delimitar a cor daquele solo. E é lógico ter umidade para fazer a cor úmida e úmida amassada. Uma característica de cores no solo é que está justamente a presença de mosqueados. O que é mosqueado? É uma cor de fundo ou uma cor de mancha. O que isso significa? É como ele está delimitado, né? Mosqueado é como eu tenho algumas cores nos solos variegadas, que seriam cores, uma hora tão pontilhadas, vermelhas, outra hora o solo é branco, né? Um solo totalmente disperso com relação às cores. E esse arranjamento do mosqueado e a sua cor e o tamanho dessas manchas que nos vão dar a ideia de classificar esse mosqueado. Então, eu vou classificar o mosqueado quanto à quantidade, ele vai ser pouco, comum ou abundante. O mosqueado meu é pouco, o mosqueado meu é comum ou é abundante. Quanto ao tamanho das manchas, as minhas manchas são pequenas, são médias ou são grandes. E quanto ao contraste, em relação ao fundo, o contraste eu vejo com facilidade ou ele é difuso? Ele é distinto ou ele é extremamente proeminente, onde eu vejo mais a mancha do que o próprio fundo? Então, o mosqueado ele vai ser classificado quanto à quantidade, quanto ao tamanho da mancha e quanto ao contraste. E aqui são exemplos de estimativa da porcentagem de mosqueado em um solo. Então, aqui ele vai ter de 1 até 50%. Isso na carta de cores de Manso, ela aparece, essa figura. E aí, como eu vou dar um nome para esse mosqueado? No mosqueado vai ser pouco. Pouco está relacionado ao quê? A quantidade. Médio, ao tamanho das manchas. E proeminente é em função da forma como ele está presente. Então, eu vou ter em relação à quantidade, em relação ao tamanho da mancha, em relação à forma como ele está presente naquele solo. Ele vai ser... Aqui é uma notação, que é um nome como exemplo, tá? Então, o solo que tem mosqueado, ele vai ter que ter essas 3 definições. Pouco, ou muito, abundante, né? Médio, pequeno, grande, proeminente, difuso, né? Então, vai ter que ter essas denotações aí para classificar o solo. E aí, a sua cor continua com aquelas numerações que a gente viu. Matiz, valor e croma.
O mosqueado nós chamamos de cores variegadas, né? Que são essas manchas aqui, ó. Então tem um fundo branco e as manchas avermelhadas, né? Então esses riscos, essas pontuações, todas são consideradas como mosqueados. Então se eu pego um solo que tem essa condição, qual que é a inferência que eu faço? Por que existe esse mosqueado? Esse mosqueado, vocês percebem que aqui em cima eu praticamente não tenho. Aqui em cima esse mosqueado é menos aparente, aqui embaixo ele é mais intenso. O que nos dá como inferência? É que esse solo sofre uma ação do lençol freático no período das águas e no período da seca. O que acontece? Quando os solos vêm sendo encharcados de baixo para cima pelo lençol freático, vai saturando aqui em água até chegar num certo limite. Depois, no período da seca, essa água retorna para baixo, se aprofunda, e esse solo fica sempre sofrendo, num período do ano, um encharcamento, e num período do ano ele é seco. Então, o que acontece? O mosqueado é formado por quais condições? Porque quando alaga, ou o lençol freático sobe, vem em forma ascendente, né, o ferro sai da condição de ferro reduzido, de ferro oxidado, e vem para a condição de ferro reduzido. Ele passa para 2+. Quando ele passa para 2+, ele fica na solução do solo. E aí o solo vai perdendo a cor vermelha ou vai perdendo a cor amarela. Quando o solo vai secando novamente, o ferro vai passando a ficar novamente oxidado. Só que daí, como ele já está em menor quantidade, ele vai se agregar novamente, vai dar a cor para o solo, mas daí vai dar as cores em manchas. E com o passar dos anos, se o solo for sempre não mais sendo ou sofrendo a ação do lençol freático, aqui a tendência é ele ficando cada vez mais vermelho ou mais amarelo. E o inverso também é verdadeiro. Se esse solo vai sofrendo maior interferência do lençol freático ao longo do tempo, a tendência é esse solo ir passando cada vez mais a ficar mais claro e até acinzentado num futuro, se esse encharcamento for constante ao longo do ano. Então, aqui são os matizes, né? 5YR, 7,5YE, só para delimitar para vocês verem como que é a carta de Mansell. Depois vem uma sequência, né? 10R, 2,5YR e assim sucessivamente. E aqui é uma classificação da carta de Mansell para solos alagados, né? Solos extremamente encharcados, como os gleisolos. Então, os gleisolos têm essas cores esverdeadas, azuladas, e aí a gente classifica esses solos por este matiz aqui. Dentro das propriedades morfológicas, nós saímos de cor, vamos para a estrutura, né? Estrutura de um solo. O que significa estrutura? Estrutura nada mais é do que o arranjamento das partículas de areia, silt e argila num solo. Estrutura nós chamamos sempre de esqueleto de um solo. É aquilo que vai dar realmente, por isso que chama-se estrutura, dá sustentação para aquele solo. Uma estrutura vai ser compacta como essa daqui, que ela é densa. E uma estrutura vai ser uma estrutura aerada, com boa infiltração de água, quando eu tenho agregados separados uns dos outros. Então, quais são as condições de estrutura? A estrutura vai melhorar a infiltração de água, se ela for uma boa estrutura, vai favorecer as trocas entre gases e água, vai favorecer também a atividade microbiana. Se eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma melhor condição para o desenvolvimento de raiz, eu tenho uma maior capacidade de retenção de água, eu tenho mais porosidade, tenho menor densidade e compactação de solo quando eu tenho uma boa estrutura. Quais são os tipos de estrutura que nós temos? Estrutura laminar, estrutura prismática e colunar. A laminar, o que ela significa, né? É quando os agregados têm as dimensões horizontais mais desenvolvidas que as verticais. A laminar é uma estrutura, como nós sempre colocamos, como se fosse uma resma de papel sulfite. Então, eu tenho uma estrutura em placas, em lâminas, uma sobre a outra. Prismática e colunar, qual é a diferença? Tanto a prismática como a colunar, eu tenho estrutura vertical maior do que a horizontal.
E aí eu tenho a prismática, a extremidade superior ela é plana e na colunar ela é arredondada. Estrutura em blocos. Estrutura em blocos é onde eu tenho blocos com dimensões angulares e subangulares. E a granular, que são as unidades mais redondas que nós temos dos agregados. O que é o agregado? Aqueles torrões. Então, se eu pegar um solo, destorroar ele na minha mão, aqueles torrõezinhos que vão ficando, nós chamamos de agregados. A estrutura em blocos é muito comum num tipo de solo que a gente encontra no Brasil, considerado como argissolo. A estrutura granular é bastante comum e é uma estrutura que caracteriza um outro tipo de solo que é o mais encontrado no Brasil, que é o latossolo. Então, esses dois tipos de estrutura, blocos e granular, estão presentes na maioria dos solos do Brasil. Então, os latossolos e os argissolos. A estrutura granular é quando os agregados são bem pequenos, são praticamente redondos, não tem muitas arestas e se esboroa facilmente. A estrutura em blocos, eu posso ter blocos que são subangulares, com baixos ângulos, e angulares que têm essas quinas. Laminar é aquilo que eu falei da resma sulfite, né? Prismática, como a superfície superior ela é reta, e aqui ela é ondulada, a colunar. Quanto à estrutura, nós também damos uma classificação para ela. Se um solo é sem estrutura, quando ele está totalmente, por exemplo, destorroado, gradeado, então solo sem estrutura. A estrutura ela é fraca quando ela é extremamente quebradiça, a estrutura ela é moderada ou ela é uma estrutura forte. Outra propriedade morfológica é a consistência de um solo, né? O que é consistência? É o termo que nós usamos para diagnosticar as forças físicas de coesão e adesão no solo. A força de coesão e adesão, elas vão variar no solo em função da umidade. Então, a força de coesão é onde eu tenho uma atração das partículas entre si, certo? E já as forças de adesão é onde eu tenho a atração das partículas por um outro corpo. Então, a coesão é entre duas partículas idênticas e a adesão eu tenho que ter alguém fazendo essa atração. E, normalmente, isso se dá pela água no solo. A consistência, para que eu possa delimitar ela no solo, ela é feita de algumas formas, como eu vou determinar a consistência num solo seco, num solo molhado e num solo úmido. Tudo ok até agora, pessoal? Sim, não tá travando, não. Ok, por enquanto. Então, vamos lá. Então, aqui é uma figura que mostra justamente esse efeito das forças de coesão e adesão. Então, aqui eu tenho um solo seco e ele vai ficando cada vez mais úmido. E aí eu tenho duas forças agindo para dar consistência. Quando o solo está seco, eu tenho essa força agindo, força de coesão. E quando o solo está úmido, eu tenho a força de adesão. Então, dentro dessa consistência, ela está variando em função da umidade no solo. Um solo é seco, eu falo que a consistência dele ela é no estado de dureza ou de tenacidade. Um solo ele é úmido, eu falo que ele está no estado de umidade friável. Um solo está com uma umidade no conteúdo que nós chamamos de molhado, eu chamo que a consistência dele é plástica. Se ele está muito molhado, eu falo que a consistência ela é pegajosa. Então, a consistência vai ser tenacidade ou dureza, vai ser um solo que tem uma consistência friável, vai ser um solo que tem uma consistência plástica, ou vai ser um solo que tem uma consistência pegajosa. Quando o solo está extremamente molhado, as partículas sólidas elas passam a ficar em suspensão. Então, não tem mais consistência nenhuma. É como se eu colocasse 1 quilo de solo dentro de um balde com 2 litros de água. Eu não consigo pegar mais aquele solo ali dentro. As partículas ficam todas em suspensão. Qual a importância da consistência? A importância prática é que a consistência ela nos vai indicar
o momento correto de fazer uma prática mecânica no solo. O que isso significa dizer? Quando que eu vou fazer uma gradagem em um solo? Quando o meu solo estiver em uma consistência que nós chamamos de úmido. Qual que é o úmido? Friável. Qual que é esse estágio friável? Quando ele não está plástico, não está sendo moldável, o plástico nós chamamos de moldável, o solo se molda nas suas mãos, e não está também muito duro. É para que eu possa fazer essa prática de gradagem. Então, nos latossolos, como nós temos essa seta, esse estado friável, ele é maior do que na maioria dos solos. Então, nos dá uma segurança. Se eu tenho na minha área um latossolo, eu tenho mais facilidade de manejar mecanicamente esse solo. Se eu tenho já um solo hidromórfico, que é um solo alagado, encharcado, o meu período ali que ele vai ficar friável ele é muito curto. Então, dificulta a minha operação. Quando eu fizer uma prática mecânica com um solo em estado molhado, o que é molhado? Plástico, que é aquilo que se molda, eu posso ocasionar nesse solo um efeito que nós chamamos de pudilagem. O que é pudilagem? Pudilagem é a mesma coisa que a gente coloca como pé de grade, uns colocam como pé de arado. O que significa dizer? Que quando uma grade está cortando um solo, naquela profundidade que ela vem passando, ela vai acabando compactando aquele solo, ou então entupindo aqueles poros, e aí vai deixar um efeito para a sequência daqueles cultivos. Então, aquilo vai permanecer no solo se eu fizer essa prática de gradagem no período errado de umidade no solo. Então, a consistência de um solo, né, quando eu chamo que um solo está seco, né, que é tenacidade, ela vai ser classificada como solta, macia ou ligeiramente dura. Então, eu tenho que classificar um solo como quando ele está seco, ainda eu tenho que dividir se ela é solta, macia ou ligeiramente dura. Além disso, ela vai para dura, muito dura e extremamente dura. Então, a consistência de um solo em estado seco tem essas 6 classificações. Solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura e extremamente dura. Onde eu não consigo quebrar com as mãos este agregado. Consistência do solo úmido, né, que é no estado friável. Eu vou também solta, muito friável, firme, muito firme, extremamente firme. Então, essas são as classificações que nós temos para a consistência de um solo úmido. Para um solo molhado, que é classificado como estado plástico. O que é o estado plástico? É quando você pega um solo, começa a esfregar ele entre as suas palmas das tuas mãos e ele forma esse macarrãozinho aqui que nós chamamos, né? A grande maioria dos livros, das aulas que vocês podem estar buscando e encontrando, é este exemplo aqui, onde eu pego um solo, esfrego ele nas minhas mãos e ele forma um macarrão. Eu chamo que esse solo está na consistência moldável, ou então plástica. Oi. Mas isso você só consegue se ele for argiloso, porque se for arenoso, ele não consegue nunca fazer isso aí. Mas daí ele não possui consistência, porque ele não forma agregado quando ele é arenoso. Entendeu? Entendi. Isso só ocorre mesmo num solo argiloso, porque eu só tenho estrutura em um solo argiloso, ou vamos pensar assim, de textura média e para cima. Porque a areia, ela não tem a estrutura definida, todas as partículas estão separadas. Já no solo que possui um pouco de argila, eu formo os agregados, aí eu tenho consistência. Então, o estado plástico é quando ele é moldável, você vai mexendo esse solo e vai se moldando na sua mão. Então, eu tenho uma classificação, não plástico, plástico, ligeiramente plástico,
muito plástico. E já o pegajoso. O que é o pegajoso? Qual a diferença para o estado plástico? É que o pegajoso, você não consegue moldar ele na sua mão. Você vai esfregando ele na sua mão e ele vai grudando na sua mão. Então, por isso que ele é pegajoso. Se você pegar o solo e imprensar ele entre o polegar e o indicador aqui, ele vai grudar entre esses seus dedos. E aí eu chamo que está no estado de pegajosidade, ou então molhado. Essa é a diferença para o estado plástico. Então, no campo, como que eu vou definir o meu momento correto de fazer a gradagem? Eu posso ir lá, pegar o meu solo, ver os agregados ali, arrancar, cavar com enxadão, pegar aquele solo na minha mão, ver como os torrões estão. Se os torrões estão quebrando com facilidade na minha mão, ele vai estar provavelmente no estado friável. Se eu vou pegando aqueles torrões e vou quebrando, mas eles vão meio que amassando e não quebrando, se esboroando, muito provável que eu estou no estado plástico. E aí eu estou fora já da minha condição ideal de fazer uma operação de gradagem. Então, a consistência pegajosa, ela vai ser não pegajosa ou ligeiramente pegajosa. E aí, pegajosa ou muito pegajosa. Tem essas 4 classificações de consistência de um solo quando ele está molhado. Alguém ia falar alguma coisa aí? Pode continuar, professor. Então, dentro do que nós tínhamos aqui de morfologia do solo, então, os principais atributos morfológicos do solo que a gente tem para classificá-lo estão delimitados principalmente pela cor, como nós vimos, pela estrutura de um solo, pela consistência desse solo, certo? Então, nós delimitamos as propriedades morfológicas em função dessas condições, que é o que a gente mais caracteriza as propriedades morfológicas de um solo, e elas são extremamente importantes para operações de práticas mecânicas, como nós vimos a consistência, para operações que estão relacionadas à classificação de solo. Então, esses são indicadores extremamente importantes para que a gente possa classificar ou também inferir sobre uma prática mecânica nesses solos. Com relação ao que vocês pesquisaram, ou viram alguma coisa com relação à morfologia de solos, vocês têm alguma dúvida? Dúvida minha seria só se fosse para pegar a carta de muscle e identificar pessoalmente as cores, né? Porque acho que nem todos os padrões estão dentro da carta. Que às vezes apresenta alguma cor diferente, não? Para solo, todos os padrões você vai encontrar na carta de Mansell, tá? Todos vocês vão encontrar. Agora, é lógico que, imagine, dentro de uma página, você tem lá ainda 20, 30 cores dentro de uma página. Então, é lógico que não é muito fácil delimitar a cor de um solo. Então, você vai escolhendo ali, vai colocando as cores com uma boa luminosidade, vai vendo a cor, vai vendo, vai definindo a cor dentro, olhando a carta de cores de Mansell. Mas nela nós encontramos todas as cores dos solos. Obrigatoriamente tem que estar ali dentro. Agora, isso é lógico, está muito mais atrelado. É uma coisa prática de campo que a gente vai fazer? Não, isso é quem mais usa. Quem vai trabalhar com classificação de solo, com pedologia e tudo mais. Que vai estar ligado diretamente ao uso da carta de cores aí para campo. Então, com relação à morfologia, se vocês não tiverem mais dúvidas, a Bruna até aqui colocou no chat também que ela está com dúvida com relação ao cálculo lá de calcário.
E no final lá da fórmula tem 1 tonelada por hectare. Então, vou explicar aqui agora, novamente, para quem às vezes não entendeu na fórmula. O que significa? Quando eu faço a necessidade de calcário, deixa eu ver se está aqui até aberto. Eu vou projetar aqui para vocês novamente. Então, vamos lá. A necessidade de calcário, usando essa fórmula, tá? O final, o resultado, eu tenho que colocar assim. Se aqui eu fiz esse cálculo, ele me apareceu aqui para mim, 1,2. Esse 1,2, qual que é a unidade que eu vou colocar nele? 1,2 toneladas por hectare. Então, esse toneladas por hectare não é para multiplicar nada aqui. Eu só vou pegar o resultado que foi dessa fórmula e colocar ele. A necessidade de calcário para o produtor X, para a amostra de solo X, é de 1,2 toneladas de calcário por hectare, com PRNT de 75%. Compreenderam aqui o que é essa tonelada por hectare? Sim. Hein, professor? Aí, no caso da outra forma, para os resultados que já, tipo assim, eu fiz, não tinha colocado PRNT no método de alumínio e cálcio trocáveis. É só multiplicar por 0,75 o valor que eu tenho, que vai dar o resultado final, né? Não, não é 0,75, não. O fator de correção vai ser sempre 100 dividido pelo PRNT. Ah, Então, entendi agora. se você pegar 100, vai ser o fator de correção, que vai ser F, vai ser igual a 100 dividido pelo PRNT. Certo? Então, se o meu PRNT é igual a 75, qual que vai ser o F? Vai dar 1,33, professor. F igual a 1,33. Então, no final daquela equação, vocês vão multiplicar por F. Entendi, professor. Entendi agora. Entenderam? Professor, no caso então da forma de letralização de alumínio, toda vez que der negativo o resultado, mesmo após a multiplicação pelo fator, é desconsiderada a necessidade de calagem, né? Todas as vezes que der negativo é zero. E lembrando que eu não posso esquecer de separar dentro da equação esses dois lados. Então, se deu negativo, aqui não tem como dar negativo, ele vai ser zero. Mas se aqui deu negativo, eu não posso diminuir desse outro resultado. Então, vamos pensar assim. Aqui tinha alumínio, 1 de alumínio. Eu fiz, o solo era de textura argilosa. 3 vezes 1, ficou 3. Só que aqui dentro, ele deu menos 0,5. Eu não posso pegar 3 e fazer menos 0,5. Isso iria ficar 2,5. Eu tenho que fazer apenas 3. Se aqui deu menos 0,5, exclui toda essa parte. E não diminua dessa daqui. Compreenderam? Agora sim, professor. Então vamos lá. Com relação aí a tonelada por hectare que está no final, que é a unidade. Sempre vocês precisam colocar isso lá no final da recomendação. Imagina se eu fiz uma conta para um produtor, peguei a análise de solo dele e falei assim, no final, assim, só coloquei assim, necessidade de calcário, 1,2. Ele vai saber o que é esse 1,2? Ele não vai saber o que é.
Aqui que eu tenho que fazer? Falar para o produtor, qual que é a necessidade de calcário? É 1,2 toneladas por hectare de calcário com PRNT de 75. Porque se eu também não colocar o PRNT, ele não vai saber qual que é a quantidade de calcário e qual o PRNT que ele vai comprar. E se ele for comprar um calcário com outro PRNT, ele vai conseguir se ajustar. Ok? Então tem que colocar o PRNT no final também, né? Tem que colocar 1,2 toneladas por hectare de calcário com PRNT tal. Certo? Certo, entendi aqui. Obrigado. Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida com relação aí aos cálculos de calagem? Tá tudo ok? Professor, Hum. e lá no método de saturação por base, quando o V2 menos o V1 dá negativo também, só aquela parte é cancelada da equação? Se ele der negativo, ela já vai ficar zero. Porque significa assim, olha lá, o V2 não é a necessidade da cultura? Sim, O V1 é o que o solo tem, né? Então imagine assim, ele só vai dar negativo se o meu solo for melhor do que a planta precisa. Então, se o meu solo já está numa condição melhor do que a planta precisa, isso significa dizer que eu não preciso aplicar calcário. Aí é só escrever, não há necessidade de calcário. Compreendido, Bruna? sim, professor, obrigada. Nada. Gente, Professor, se eu pego o solo e ele esfarela na minha mão, ele tem consistência de friabilidade, é isso? de friabilidade, correto. Quando você pega aquele solo, você tenta quebrar os agregados dele, ele não quebra, é porque ele está num estado muito seco, ou de tenacidade. Aí quando ele se quebra, se esborou na sua mão, né, ele está no estado friável. Quando você vai quebrar, ele amassa, em vez de quebrar, significa que ele está no estado plástico. PRNT, né? O que seria esse PRNT? O PRNT é o poder relativo de neutralização total. Se ele for de 75, significa que se eu aplicar daquele calcário, 75% dele vai corrigir a acidez dentro de um período de 3 meses. Os outros 25% não vão corrigir a acidez naquele período. Então, esse PRNT é definido pela quantidade de óxido de cálcio e de óxido de magnésio que eu tenho no calcário, e ele é definido também pela granulometria do calcário. Quanto mais fino, maior o PRNT. E quanto maior o teor de cálcio e magnésio, maior o seu PRNT. Professor, Pode falar, Lucas. então pode-se dizer que quanto maior o PRNT, é preferível nas culturas não perenes, no caso, as anuais, como soja, milho, e para as culturas perenes, quanto menor o PRNT, pode ser aplicado. Por exemplo, eucalipto ou essências florestais, porque vai corrigir durante o longo do tempo ou não? Não confundam esse conceito de é melhor o calcário com maior PRNT sempre, tá?
é melhor. Porque significa que ele pode ter mais cálcio, mais magnésio. Então, isso é melhor. Você vai aplicar uma dose de calcário menor. Então, vai diminuir o seu custo operacional. Então, o PRNT maior, melhor. Agora, o que a gente precisa entender é que às vezes vai chegar em um momento que eu tenho 2 calcários muito próximos, com PRNT igual, mas com concentrações de nutrientes diferentes. Aí eu vou ter um calcário que ele é mais grosso. E aí, por isso que o PRNT dele cai. Mas quimicamente ele é bom. E aí, se eu tenho os dois com o mesmo PRNT, só que um tem mais qualidade química, só que ele é mais grosso, eu prefiro usar ele, porque ele vai corrigir a mesma coisa do que o outro calcário e ainda ele vai ficar por um período maior reagindo no solo. Então, depois de 3 meses, ele vai continuar reagindo. Mas não confundam achar assim, eu vou comprar um PRNT menor porque ele vai reagir lá na frente. Às vezes você está comprando e ele não tem o que reagir lá na frente, porque ele é ruim quimicamente. Agora, ele pode ser só ruim fisicamente. Ele pode ser só ruim porque ele é grosso na sua granulometria. E aí sim, isso que você falou passa a ser verdadeiro. Então, muito cuidado em falar assim, a menor PRNT é melhor para cultura perene. Não é assim que funciona. Tem que ter muito critério para escolher esse calcário. Sim, obrigado, professor. Então, gente, com o que a gente tinha para ver hoje, que é a parte de morfologia, a gente encerra praticamente aí grande parte do conteúdo da disciplina de gênese e morfologia. O que a gente tem para ver para frente é uma parte de formação de solos, que é bastante rápida, né? É uma coisa que a gente faz com mais rapidez dentro do conteúdo da disciplina. Nós estamos praticamente fechando o mês de novembro, e nós vamos ficar só com o mês de dezembro para a gente fazer o restante da disciplina aqui de gênese e morfologia do solo. Então, o que eu vou fazer com vocês? Na próxima semana, nossa aula seria no dia 1º de dezembro, correto? Então, o que nós vamos fazer na próxima semana? Nós vamos fazer a primeira avaliação de vocês, ok? Então, essa primeira avaliação, ela vai estar, né, com o conteúdo de aula de vocês, né, que a gente viu, na verdade, né, como conteúdo da disciplina. Nós vimos a parte introdutória, vimos depois uma parte relacionada aos minerais, né, mineralogia do solo, depois nós vimos a parte de química do solo, certo? E dentro dessas questões ainda nós temos que ver a parte de fatores de formação do solo, que está mais relacionada à gênese, que é fundamental para a gente fazer e entender o conteúdo da disciplina. E depois nós temos que começar a entender um pouquinho os horizontes de um solo. Mas o que nós vamos fazer para conteúdo que nós vamos ter nessa primeira avaliação? Nós vamos até o conteúdo de química do solo. Então, nós vamos até aí o que nós vimos dos cálculos de calagem. Então, nessa primeira avaliação, ok? Esse conteúdo que nós vimos na aula de hoje e os próximos que nós vamos ver, ele vai ficar para a segunda avaliação, correto? Então, nós vamos fazer a primeira avaliação com conteúdo até a parte de química do solo. Então, como que nós vamos fazer a avaliação? A avaliação ela será
vocês precisam estar aí executando essa avaliação no dia 1º. Eu vou enviar para vocês a avaliação, tá? Via SIGA. Essa avaliação vai ficar lá disponível no dia 1º e vocês têm que me responder essa avaliação no dia com 24 horas. Então, se eu coloquei essa avaliação lá no dia 1º, no SIGA, vocês têm que me devolver ela até no outro dia, no máximo pela manhã. Como que vocês vão encaminhar? Como que eu vou saber esse tempo? É que vocês vão me encaminhar no e-mail. Então, vocês têm o meu e-mail e vocês vão me encaminhar as respostas das questões que vocês fizeram. Então, vocês vão ter 24 horas para vocês executarem essa avaliação, correto? Entendido, professor. Então, gente, só lembrando, então, semana que vem, vocês vão fazer a avaliação, então, no dia da nossa aula. Então, vocês vão ter do período das 7h50 da manhã, do dia 1º até as 7h50 da manhã do dia 2 de dezembro, para entregar essa avaliação no e-mail, correto? Correto, professor. Beleza, professor. Entendido. Hein, professor, essa aula o senhor vai colocar lá no canal? É porque eu perdi ela quase toda para fazer o resumo. Tá, eu vou deixar a aula disponível lá para vocês, igual eu coloquei. Tinha bastante gente comentando aí no grupo que a gente tem lá no WhatsApp pedindo as aulas. Eu falei que eu ia disponibilizar para vocês. Eu vou disponibilizar as aulas, eu só não garanti que eu iria disponibilizar cada aula. Por quê? Eu quero que vocês também criem o hábito de buscar o conteúdo. Que vocês vão atrás também do conteúdo. Não fique só com aquilo que eu ministro aqui na aula para fazer a síntese. Correto? Então, por isso que eu não estou disponibilizando essas aulas ainda. Eu quero que vocês criem, que vocês também busquem, corram atrás dos conteúdos, para que vocês entendam melhor a disciplina, para que a gente possa vir aqui discutir algo que vocês já tenham lido. Não ficar apenas naquilo que eu estou falando aqui para vocês. Senão, a gente fica muito limitado no conteúdo e vocês precisam buscar algo mais para entender melhor a disciplina. Então, é lógico, agora vai ficar bastante gente aí atrás. Não, passa as aulas e tal, mas eu falei que eu vou passar, só que em nenhum momento eu disse para vocês lá que eu iria passar a cada final de aula. Eu falei que eu iria deixar disponível. Mas eu não deixei ainda todas as aulas disponíveis, porque eu senti que vocês estão dependentes dessas aulas e não é isso que eu quero para a síntese. Eu quero que vocês estudem, busquem algo fora, façam a síntese, depois vocês venham para as aulas com o conteúdo já na cabeça de vocês, para vir aqui para a gente tirar dúvida, para a gente discutir algumas coisas. É isso que eu conversei com vocês lá no início da disciplina, que eu iria sempre estar passando o conteúdo que a gente iria ver numa próxima semana para vocês irem fazendo uma síntese na semana anterior. Ok? Mas eu vou... Professor. Oi. Professor, o senhor disse que a síntese é para a gente guardar e enviar quando o senhor pedir lá na frente. Correto. Então, a síntese dessa aula agora, que era para enviar ontem até meia-noite, não era para ter enviado, é isso? Não, a síntese, todas eu falei para vocês, vão fazer um único documento e vamos encaminhar lá no final. Ah, entendi. Então, a síntese daquele material que o senhor colocou ontem, que é a aula de hoje, não era para ser enviado, correto? Não, eu só quero um único envio lá, a não ser aqueles primeiros que eu passei para vocês, que vocês já enviaram. Ah, tá? entendi. Porque eu tive um problema sério aqui, inclusive eu encaminhei via WhatsApp para o senhor, porque a torre a torre da internet, ela queimou com raio, com a chuva. Agora consertaram, agora voltou ao normal. Então, por exemplo, a calagem, a questão do cálculo da calagem, eu não consegui enviar. Aí o senhor ficou de me mandar, eu pedi o seu e-mail, o senhor não me mandou, eu estou aguardando, né? Mas agora daqui para frente está tudo normalizado. Inclusive eu estava lendo
eu estava lendo aquele artigo lá, ele é um artigo profissionalizante, porque se o cara conseguir entender sobre a textura do solo, ele consegue interpretar mesmo sem análise de laboratório, não é? Eu vi isso no final do artigo que estava escrito. Sim, Ou tô até. errado? Não, você está correto. Até só para você entender, Fernando, o e-mail está lá no grupo, tá? Eu já enviei lá no grupo, lá no início da disciplina, para que você, se tivesse qualquer dúvida, para encaminhar lá, tá lá no. Eu acho que você está participando do grupo aí do WhatsApp, não tá? Não. Então tem que colocar você, porque é isso que eu estou falando. Todas as comunicações eu estou fazendo aqui, e a outra é para vocês me enviarem por e-mail. Eu não estou respondendo normalmente quem me envia no particular, viu, Fernando? Porque me envia. Não, então, eu achei até que você tava com raiva de mim, eu falei, pô, eu mando um recado pro cara, o cara não me responde, eu fiquei quieto, né? Que existe a questão hierárquica aí, eu sou aluno e você é professor. Então, a gente tem que respeitar. Mas é por porque eu isso não que sabia. tá lá, tá no grupo, e aí pede para alguém te colocar no grupo aí da turma, eu nem sei quem que tá aqui administrando, mas lá no grupo já tem, e também, ó, no SIGA vocês encontram o meu e-mail, no site da Unir tem meu e-mail, e no do departamento, Fernando, tem lá. Tá, eu vou verificar, vou correr atrás disso hoje e já envio também essa questão do cálculo da calagem, tá? Tá, agora Professor, eu vou falar uma coisa para você, mas esse artigo tinha erro de português, hein? Ele não é corrigido antes de ser publicado, não? Tem muitas coisas porque são erros bobos, erros assim que o Word mesmo ele corrige. Entendeu? Eu falei assim, mas isso aqui não pode ser um artigo publicado. Isso aqui deve ser alguém que fez lá um documento e mandou para ele, porque Deus me livre, eu nunca vi um trem com tanto erro de português. Qual que você está vendo? Esse que você mandou na última atividade. Deixa eu que era para a gente fazer a síntese dele, da aula de hoje. De propriedades morfológicas? Deixa eu abrir ele aqui Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Eu já te falo. Isso é uma apostila que eu enviei. Propriedade morfológica. Isso é uma apostila. A bicha é grande, hein? Mas tem informação que Deus me livre. Se o cara ler um negócio desse aqui, ele pode sair trabalhando em qualquer escritório. Isso daqui é uma apostila, tá? Que foi. Mas é para fazer a síntese dela, não é? Isso, que era para vocês estudarem, para virem para a aula de hoje já lendo isso daí, entendeu? Tá, mas é para fazer a síntese disso aí ou não? Disso daí que eu passei para vocês e da aula, por exemplo, vocês estão vendo a aula que foi de hoje, que também é propriedade morfológica. O material que eu encaminho para vocês antes é para vocês irem lendo, já executando a síntese, e depois pega a minha aula e só acrescenta, vê dúvida, soma. Entendeu? Eu passo como um material de apoio. Entendi. Entendeu? Não, entendi. Agora tem, por exemplo, aqui, eu vou falar sobre, deixa eu até achar aqui que eu sublinhei, só um pouquinho, professor, eu vou chegar lá. Ah, tá, aqui, ó. Método de campo.
Quando em situações em que seja necessário estimar a estrutura do solo, a textura do solo, e não se tem acesso a um laboratório ou tempo para uma análise mais acurada, o método expedido é bastante útil, sendo necessário um bom treinamento do avaliador. A avaliação expedida se baseia nas sensações táteis das propriedades físicas de cada fração apresenta quando umedecida e submetida ao manuseio. As diferentes frações granulométricas apresentam as seguintes sensações: a areia, que é áspera, ausência de pegajosidade, e o silt, que é a sedosidade. É isso que o senhor estava falando lá atrás, correto? Sobre o negócio do macarrão? Não. Aquilo lá é consistência. É diferente de textura daí. Ah, tá. Porque como que eu vou fazer um resumo do método de campo desse aqui? Eu vou ter que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colar, porque não tem como eu resumir isso aí. Ó, hoje eu não passei textura. Entendeu, Fernando? Textura, ela não está dentro da propriedade diretamente, vamos falar aí, de morfologia do solo, a textura, porque ela está dentro da parte de física. Ah, tá. Então é só até a estrutura do solo. Até a estrutura. Ah, e depois a gente, para frente, a gente vai ver a textura e a superfície. Isso aí vocês vão ver daí lá na outra disciplina que tem física e classificação de solo. Ah, tá. Então tá Entendeu? bom. É só até a estrutura. É que eu estava lendo. É porque assim, eu não posso pegar uma apostila que está aí pronta, até por isso que eu coloco para vocês, tem ali, se vocês quiserem puxar, tem o nome do professor, isso não foi eu que fiz, tem o curso de pós-graduação, estão vendo que tem ali na capa, né? Sim. E para vocês terem uma ideia, se tem erro de português, os caras também erram lá no Rio de Janeiro. É uma universidade que tem mais de 80 anos. Eu fiquei pasmo. Tá? Mas é só para vocês... E eu nem imaginava que como é que é o nome do cara lá, o Van der Waals lá, faz diferença. Que ele está que faz parte, né, a análise dele. É força de atração, assim. É a força de atração, exato. Então é só para vocês entenderem aqui, eu passei essa apostila para ser mais resumido, né, do que se eu tivesse encaminhado para vocês um livro. Aí sim vocês teriam aí no mínimo umas 100 páginas só do que a gente viu hoje. Entendi. Aí eu coloquei não, mas só para ter essa apostila foi 10. Ela, pelo menos para mim, eu não sei para os outros colegas, mas para mim, ela abriu a mente e as aulas de morfologia. Assim, se a gente não entender da estrutura química e física da Terra, a gente não consegue fazer produzir. Isso é uma coisa que eu só fui me tocar agora, né? Assim, apanhei tanto e estou aprendendo agora. Mas tá bom, professor, não quero mais incomodar, não. Não, que isso daí faz parte. Eu estou aqui para tirar dúvida. Eu até gosto quando dá discussões nas aulas, que eu não fico aqui falando sozinho. Entendi. Tá joia? Tá, um grande abraço. Tá joia, gente? No mais, daí, lembrando, então, novamente, na semana que vem eu vou encaminhar para vocês vão fazer a avaliação. E aí vocês vão me responder com 24 horas essa avaliação no e-mail. Tá joia? Eu vou colocar de novo o meu e-mail aqui, viu, Fernando? Tá aí, Tá. Obrigado, professor. Obrigado. Tá aí no chat aí. E para vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, para vocês também encaminharem por aí. Eu não estou respondendo, mandem lá no grupo, quem está no grupo também. Se você não está, quem não estiver no grupo lá do WhatsApp, lá pede para adicionar, para que a gente tenha a mesma... Senão eu começo a ficar louco aqui. É várias disciplinas e imagina cada aluno mandando um negócio aleatório lá, eu fico perdido no mundo.
Então, concentrem nos grupos aí as dúvidas de vocês, porque podem ser as mesmas dúvidas dos outros alunos. Eu não preciso ficar respondendo todos os individuais, né? A gente responde lá no grupo, ok? Professor, Então, oi, pode falar, Lucas. uma última pergunta aqui rapidinho. Quando a gente fala que matéria orgânica é um agente cimentante, ele pode-se dizer que ele é um agente cimentante dos agregados, na formação de agregados do solo ou não? Vamos pensar lá o que é o cimento na construção civil. Ele é que dá a liga, não é isso? Que vai colar Isso. um tijolo em outro. E a matéria orgânica é justamente essa. Ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar um agregado ou então uma partícula de areia e uma partícula de argila. Quem que vai ligar uma partícula de areia com uma partícula de argila se a areia não tem carga? É a matéria orgânica que vai fazer isso, entendeu? Ela vai ser o agente ligante. Ela que vai ligar uma partícula de areia, uma partícula de argila, uma partícula de silt. Ela que vai formar o agregado. Então, o solo que tem alta matéria orgânica, ele tem agregados maiores. Essa é a condição que a gente tem. Por isso que a gente chama de agente cimentante. Ah, tá. Obrigado, professor. Então, gente, com relação à aula de hoje era isso. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula, tá ok? E aí a gente vai